Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, né? Vamos para o nosso segundo programa. E no nosso segundo programa, né, vamos tratar de dois assuntos que ganharam, digamos, certa notoriedade aí na esfera esportiva, né? Primeiro nós vamos tratar do uso do VAR, o famoso árbitro de vídeo. E depois um outro assunto recorrente, que é a mudança da final da Taça Libertadores para um único jogo aos sábados. Então vamos falar do primeiro assunto, do meu lado direito aqui, comentarista, narrador, Fábio Marcondes. Mais uma vez, obrigado pela presença. Olá a todos, aí Robson, obrigado mais uma vez pelo convite. O VAR vai dar muito o que falar. E aqui do meu lado esquerdo, do lado direito dos senhores aqui, o senhor Diógenes Cavalheiro, comentarista, repórter. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a todos. VAR vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Criaram-se muitas polêmicas acerca do uso do recurso eletrônico. Acho que a principal que começou lá atrás, Fábio e Diógenes, foi que, porque se eu tenho condições econômicas para usar o VAR numa competição, logo eu tenho que utilizá-lo em todas. Diógenes Cavalheiro, se eu utilizo o VAR, o recurso, o tal do árbitro de vídeo, num tipo de campeonato que eu tenho recursos econômicos para tal, porque eu sou bancado por patrocinadores, eu deveria usar em todos os campeonatos, inclusive de A3, A2, B. O que tu pensa disso? Eu acho que já começa um desequilíbrio exatamente no que você fala. Porque se de repente eu coloco somente numa fase, vamos falar da nossa realidade do Brasil, numa fase da Copa do Brasil, e eu não utilizar para o Campeonato Brasileiro, mesmo que sejam campeonatos diferentes, eles são regidos pela mesma instituição. Sim. Aí vem o outro detalhe. Vamos supor que vamos fazer no Campeonato Brasileiro só da Série A, por que não da Série B, da Série C, da Série D? Então, o que acontece? Há um desequilíbrio, porque de repente há algo polêmico que aconteceu na Série B que não vai ser investigado, que vai ser investigado na Série A. Então, tudo isso acaba dando um desequilíbrio esportivo no que diz respeito à arbitragem. Vamos virar para o outro lado aqui. Fábio Marcondes, você acha justo usar VAR num campeonato, na mesma, digamos, em séries diferentes, mas organizado pela mesma instituição? Digamos, a Série A1 tem. Aí nós temos a Série A2, que você conhece bem, a Série A3, AB, nesses estádios do interiorzão do estado de São Paulo. Você acha justo ter VAR num e não ter no outro por questões econômicas? Eu particularmente não apoio o VAR, mas como estamos aí no mundo da alta tecnologia, porque cai em cima disso que vocês já falaram. Fazer um exemplo aqui até para o pessoal da região entender. Eu tenho o Taubaté jogando na A3. Na A2. Na A2. Eu tenho a Penapolense jogando na A2. E eu tenho a Portuguesa jogando. A Portuguesa, todo mundo sabe a história da Portuguesa. A Portuguesa está completamente sem dinheiro. Como que eu vou pegar um clube do tamanho da Portuguesa, virar para o clube e falar assim, ó, te vira com VAR, sendo que a detentora dos direitos de transmissão e a detentora do campeonato em si tem mais recursos que o próprio clube. Exato. Um apêndice para os colegas que estão acompanhando o programa Toque de Classe Futebol no Outro Nível, o ônus de você montar todo o equipamento, enfim, toda aquela mini ilha de edição, são dos clubes. Sim, e um outro detalhe... E custa no mínimo R$50 mil por partida. Por partida. Continua, e um Fábio. outro detalhe, como que eu vou fazer, no nosso país, onde muitos são egocêntricos, como que eu vou fazer um árbitro entender que ele tem que usar o recurso do VAR? Porque muitos árbitros acham que eles são a estrela da companhia. Ego. O árbitro vai apitar um clássico no estádio lotado... Corinthians e Palmeiras no Itaquera, e aí? Ou no próprio Allianz Parque. Se ele errar, ele não vai querer admitir que ele errou. Torcida pró ou contra? Ele não vai... Infelizmente, a nossa cultura de arbitragem ela é muito antiga. O árbitro é o centro da atenção. O dono do espetáculo é o árbitro. Ele não vai apitar com convicção sabendo que tem um VAR para desmentir aquilo que ele apitou.
O Fábio levantou uma lebre interessantíssima, que é a questão dos árbitros brasileiros. Alguns são dotados até de um certo distanciamento, que algumas pessoas infelizmente enxergam como arrogância, mas ele está seguindo ordens da Confederação Brasileira de Futebol. Você acha, em cima do raciocínio do Fábio, que o ego do árbitro pode pesar nessa hora e ele não pedir simplesmente o recurso eletrônico? Porque o que ele falou parece que tem uma certa lógica. Tem uma certa lógica, até porque pela regulamentação da FIFA, quem tem que pedir isso é o árbitro. E não o clube, diferentemente do basquete, onde cada técnico tem direito a 2 tempos. Ele pede. Então, o que acaba acontecendo? Pode ter o VAR lá funcionando a pleno vapor. Se de repente ele achar que não tem necessidade disso, ele não vai utilizar. Você imagine uma decisão de campeonato, um pênalti aos 90 minutos, o árbitro não marca e o time que estava jogando pelo empate é campeão de forma irregular. E ele não pede o VAR. Dependendo do árbitro, dependendo do egocentrismo, ele vai lavar as mãos. Mas sabe o que vai acontecer? Eu acredito. E vai sobrar para quem? Para o clube. Eu creio que vai acontecer. O VAR vai pegar. Independente do tempo. Daqui de 5 anos, daqui de 10 anos, ele vai pegar. O árbitro vai ter a necessidade de utilizar. Para quê? Para benefício próprio. Porque vamos colocar no mesmo exemplo que você coloca. Tem um pênalti aos 90 minutos, ele não marca e não vai verificar o VAR, se realmente foi, isso vai denunciar contra ele. Ele vai ficar marcado a vida inteira por aquele erro. Exatamente. Lembrando que o maior de todos os erros, dentre vários erros aí, o maior de todos os erros nesse ano completa 52 anos, que foi na final da Copa do Mundo da Inglaterra em 1966, entre a Alemanha e a Inglaterra, que uma bola escandalosamente não entrou e o árbitro disse, né, que a bola tinha entrado, que ficou, acho que o erro mais crasso, né, de todos os erros de arbitragem na história. Tem outros, né? Muitos outros, mas esse é o mais, digamos, famoso, célebre de todos. Questão do custo. Você acha que a justificativa do custo e onerar os debilitados clubes, que já... Nós vivemos realidades diferentes, mas isso vai ficar depois do intervalo. A pergunta que fica para você depois do intervalo é, Diógenes, você acha justo onerar só os clubes se nós temos, digamos, poupudos arrecadações quanto a patrocinadores? Você responde depois do intervalo. Já voltamos com Toque de Classe, futebol no outro nível. Voltando com o Toque de Classe, futebol no outro nível aqui pela RVC. Diógenes Cavalheiro, você acha justo, retornando, onerar os combalidos clubes brasileiros do interiorzão aí, já que nós temos uma estrutura de divisão de cotas e afins riquíssima, não chega aos padrões europeus, mas é dinheiro em quantidade considerável. Como é que você analisa essa questão de paga você? Eu vou colocar a frase aproximada que falou o presidente do Ceará. Eu não tenho jogador que ganha 50 mil, quanto mais eu colocar numa partida 50 mil para o VAR. Em relação ao VAR, eu tenho, para mim, de todos, né, que tem no mundo, o melhor é o modelo português. Que quem paga é a Liga Portuguesa. Certo. O clube não tem que arcar com absolutamente nada. Por quê? Porque para a Liga Portuguesa, ela sabe que ela recebe o suficiente para poder dar condições para os clubes portugueses ter esse direito de estar utilizando o VAR. Então, por que lá funciona dessa maneira, sendo que a CBF arrecada muito mais do que a Liga Portuguesa e ela simplesmente ignora essa questão? Estranho, né? Fábio Marcondes, falando em estranho, causou-lhe estranheza quando houve aquela votação não tão simbólica dos clubes sobre a adoção não do VAR? Causou-lhe estranheza a divisão de 2 blocos, a maioria não ao VAR, a minoria sim, e o São Paulo Futebol Clube sob os muros? Não me causou estranheza, não. Infelizmente, o futebol paulista, a gente saindo um pouco da seara CBF, entrando no futebol paulista,
Futebol paulista faz tempo que está uma bagunça generalizada e aí, uma pena. E aí você vê um Taubaté lutando para se manter num campeonato, um Penapolense se matando para manter um campeonato, uma Portuguesa lutando para tentar voltar, o Guarani agora depois de quase 10 anos na Série A2, aí você vê o Mugimirim fechando portas por causa de falta de estruturação. Então não me estranha não. O que me causa estranheza é até que ponto um presidente de um clube pode interferir no destino do clube, porque depois ele sai. Exato. E geralmente ele deixa o clube numa situação pior de quando ele recebeu. Entendeu? Que nem o presidente de São Paulo votou não, mas daqui a pouco ele vai embora. Ele não se absteve porque ele não pôde ir à reunião. Entendeu? Ele não foi, mas não mandou nenhum representante. Quer dizer, lá na frente, quando ele quiser cobrar alguma coisa, ele não vai ter argumento para cobrar. Você não estava. É aquela coisa assim, a mesma coisa de eu te convidar para uma festa, você não vem, e depois manda recado, você não me mandou um pedaço de bolo, mas você não veio nem na festa, você quer saber do que do bolo. Exato, bom. Boa analogia. O Diógenes disse minutos atrás que o VAR vai pegar. Você acha que vai pegar uma hora ou outra e vai ser implantado? Vai. Ele sacramentou que vai. Não, como eu disse a você, eu particularmente eu sou contra o VAR porque você acaba robotizando muito o futebol e você tira um pouco o charme da discussão. Que é o papo do botequim, o papo da segunda-feira, meu time caiu, meu time foi roubado, não foi, teu time jogou mais que o meu, não foi. Mas vai pegar. A questão toda, e o Diógenes foi muito sucinto, a CBF tem muito dinheiro, não é pouco. Muito dinheiro. Ela pode bancar o VAR, sim. Eles não bancam porque eles não querem, porque volta na discussão que a gente teve lá no programa anterior. A partir do momento que você coloca o VAR, você coloca em xeque o quê? Fica sob suspeita. E agora? Se errou, será que errou por erro ou por erro, aspas, erro? Tá. Você deixa a lebre ali, você levanta a lebre. E aí, até que ponto a idoneidade de quem está apitando o jogo é preponderante a ponto de ter cometido esse erro? Exato. Eu vi um desses cartolas dizerem num dos portais de internet que eu não sei que a imprensa... foi assim, abre aspas, né? Os cartolas brasileiros são fantásticos, né? Eu não sei que a imprensa está fazendo campanha a favor do VAR, se isso vai atrapalhar as suas transmissões, enfim. Vou perguntar agora para um comentarista, um repórter, um narrador, e eu que já trabalhei, já comentei, já narrei, vou perguntar para vocês. Atrapalha parar um lance para comentar, a transmissão atrapalha para comentar um VAR ou não, como disse esse cartola? Atrapalha? Não sei aonde pode... assim, imagina você narrando. O que não pode acontecer, e já aconteceu no Campeonato Baiano, que eles fizeram um teste, demorar quase 5 minutos para tomar uma decisão. Você pode parar ali, resolveu, foi pênalti, não foi falta, não foi, passivo de cartão, faz o que manda a lei. Parou, consultou. É isso. Segue o jogo. Não você ficar com o espetáculo parado ali quase 2, 3 minutos ou quase 4 minutos, para depois o árbitro vir no meio campo e tomar a decisão. Foi lá no canto, olhou, observou, chamou no ponto eletrônico, é isso, referendou, vida que segue. Para a transmissão, isso fica até mais rica, né, digamos assim. Aí é que tá, você não corre tanto o risco de dar uma informação errada para quem está assistindo. Concorda com ele? Ou concorda com o Fábio ou com o Cartola? Concordo. Eu acho que não tem... E vem muito em conta, inclusive, nos campeonatos que já tem o VAR e que passaram pelo mesmo tipo de dificuldade. Então, o campeonato coreano começou a dar muito problema porque os árbitros eles demoravam muito tempo para tomar a decisão. E isso só foi mudado com tempo, com treinamento e com negócio em prática, com o VAR em prática. Já o campeonato português mesmo, os árbitros tomam decisões muito rápidas. Por quê? Porque o visor está no meio campo, a TV, no meio campo. Parou, ele corre até lá, ele olha, né? Ele pega e faz assim, vê o lance. Chega lá, ele já toma a decisão correta. Então, eu acredito que não atrapalha nem para o narrador, ele não atrapalha para o comentarista, e aí vem o que acaba tendo tempo até para o comentarista falar mais, que muitas vezes acaba falando tão pouco. Ele acaba pode dar informações adicionais acerca do que ele está transmitindo ali. Inclusive tentando antecipar se o árbitro vai dizer, falando em árbitro, né, se ele vai dizer que validou o lance ou não. Você falou sobre árbitros que pelo ego
não iriam seguir. Eu pedi, né? Sim. O senhor consegue identificar em nomes quais seriam a casta de árbitros brasileiros que você, pelo que você conhece, transmitindo jogos, narrando, que você tem certeza que por questões de ego talvez não se sinta à vontade em chamar um VR para corrigir um próprio erro? Não serei leviano, porque até então é uma coisa que você não pode soltar. Mas se você pegar a arbitragem hoje brasileira, se você pegar em nível no eixo Rio, São Paulo, Minas, tem muito árbitro que vai tirar o pé. Porque assim, vamos falar de Campeonato Paulista. Vamos chamar o intervalo. Sim, vamos chamar o intervalo. Não, Campeonato Paulista? Campeonato Paulista. Imagina você pegar rapidinho, tem árbitro que não vai ter essa coragem. Tem uns 3 aí que eu sei que não vai ter coragem. Bom, senhores, depois do intervalo, nós vamos voltar falando, conversando com vocês sobre essa decisão da Sul-Americana, né, da Conmebol, Libertadores num jogo só ao sábado. Já voltamos, toque de classe, futebol no outro nível. Voltamos, amigos, com toque de classe futebol no outro nível aqui na RVC. Vamos ao terceiro bloco, vamos tratar de um assunto espinhudo. Alguns chamam de gourmetização do futebol sul-americano, mas Diógenes e Fábio, eles estão conseguindo, né? Vão tirar as tradicionais finais da Libertadores com um jogo em casa, outro fora, com torcida, aqui é toda aquela papel higiênico sendo jogado no campo. Vão tirar tudo aquilo e vão transformar num jogo só, numa cidade neutra, as duas equipes. A Conmebol já sinalizou que nos 4 primeiros anos, por questões logísticas, de conexão de voos diretos, as 4 cidades da América do Sul que podem receber já nos 4 primeiros anos, 2019, 20, 21 e 22, são São Paulo, Rio de Janeiro, Lima e Buenos Aires. Ok? Buenos Aires. Agora eu pergunto para os dois, vou começar com o senhor Diógenes Cavalheiro. O que pensas sobre a mudança da nossa querida Libertadores, 2 jogos tradicionais e mais de 50 anos sendo disputado dessa forma, para um jogo só e num sábado, possivelmente na primeira semana de dezembro? Eu não gosto. Eu não gosto porque eu tenho uma preocupação, eu tento ver num outro prisma. É a questão de estrutura. Sim. Da estrutura dessas cidades em receber esses jogos. E como é que vai funcionar isso? É diferente você ver a Europa, uma final em Londres, independente de quem for o time, as pessoas vão em Londres ver essa final. A quantidade de voos domésticos é enorme e a rede ferroviária funciona. Né? Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o final da Libertadores de 2009 seja em Lima. 2019, Lima. Que seja 2019. E a final seja... Olha lá. Não, calma. Boca Juniors e Atlético Nacional. Sim. Um time colombiano e um time argentino. Mas não falando de um time brasileiro, né? Sim. Como é que as pessoas vão para Lima? Como é que vai ser o translado? Da Argentina vão ralar, mas da Colômbia é mais fácil. Mais próximo. Rede hoteleira, em torno do estádio, como é que vai ser feita a segurança? Então, na teoria, isso é lindo. Na teoria, isso é fantástico. Só falta a música da Champions, né? Mas e na prática? Como é que isso realmente vai funcionar? Eu acho que é um tiro do pé na Conmebol. Perfeito. Ele tocou na questão prática versus teoria, que é um embate da humanidade em todos os ramos de conhecimento. Como é que funciona para você a questão da prática versus teoria? Um jogo só, campo neutro, sábado, primeira semana de dezembro. A Conmebol tá querendo achar... Eu não sei o que está acontecendo lá na Conmebol, que eles estão querendo usar o espelhinho da UEFA. Sim. E o espelhinho da UEFA já está rachado já faz um tempo. Uhum. Vai ser a mesma coisa aqui, não funciona. O Diógenes foi muito sucinto, são realidades diferentes, economias diferentes, logísticas diferentes. Você sai de Portugal para assistir o Campeonato Espanhol num trem, rapidinho. Você vai de Portugal, da Espanha para a França, da França de volta para a Bélgica, da Bélgica. O deslocamento é fenomenal, porque você tem um transporte público eficiente,
você tem uma moeda estruturada, porque lá tudo é em euro. Sim. Aí você vai fazer Olímpia e São Caetano lá Foi em retomando Cochabamba. a final de 2002, em Cochabamba. Nossa, a final... põe em situação Entendeu? inusitada, né? Você tem... Imagina a situação, um time venezuelano, como a Venezuela está quebrada hoje, disputando a final de Libertadores. O dinheiro da Venezuela não está conseguindo pagar nem eles lá. Como é que você vai fazer um cara de fora trocar dinheiro para poder ir para lá, para assistir um jogo, para entrar no hotel, para depois ir para o jogo, para depois voltar para o seu país sede? Vai para o Rio, Perfeito. afinal seja no Rio. Como é que esse venezuelano vai conseguir? Exatamente, como é que o cara vai conseguir atravessar de Roraima para o Brasil, sendo que as fronteiras da Venezuela estão fechadas? Nós estamos... muito bem lembrado. Viram teatro em vez do estádio? Uma plateia fria? Vira uma plateia de videogame, todos os bonequinhos quadradinhos, quase todos da mesma altura, sai o Chacoalhando gol, pouco, fica só chacoalhando um pouquinho. só, assim, porque não tem aquela questão do amor pelo clube, concorda? Com o Concordo, Fabrício? até porque a maioria que vai ir vai acabar sendo pessoas locais. Perfeito. Agora, nós falamos em questões logísticas, financeiras, né? Mas vamos falar da esportiva, do jogo. Um jogo só, neutro, não quebra a questão da desportividade desse tipo de campeonato da Libertadores, Fábio? Exatamente o que a gente está falando aqui. Tanto no estrutural como no desportivo, perde muito. Qual que é o grande charme da Libertadores? A disputa da primeira fase, primeiro de cada grupo, os dois finalistas, o jogo em casa, o jogo fora, ganhou o campeão. Exato. Tanto que para 2019 eles vão mudar até a fórmula da disputa. Exato. Já não vai ter mais o primeiro e segundo de cada grupo. Serão classificados os dois melhores que passam para outra fase. Não vai ter essa do cara, eu preciso me classificar em primeiro para jogar em primeiro até o final do campeonato. Serão os melhores no cômputo geral. Então, quer dizer, você está mexendo na estrutura de um campeonato que demorou para as pessoas entenderem, demorou para o brasileiro em si abraçar a Libertadores, porque se a gente for puxar pela memória, a Libertadores começou a ser disputada por clubes brasileiros a partir depois da década de 90. Em linhas gerais, nós tivemos o Santos em 62, o Palmeiras foi vice em 61, Santos 62, 63, aí tivemos uma lacuna, o Cruzeiro foi campeão em 76, depois o Flamengo em 81, Grêmio em 83, uma enorme lacuna. Aí voltou em 92, 93 com São Paulo, mas o brasileiro e o Brasil se mobilizou a partir de 92 com São Paulo. Exatamente. Em 2014 eu entrevistei o Ademir da Guia, o Divino, e ele me disse, num outro veículo, que eles não entravam para valer na Libertadores, a Academia, o Santos, o Botafogo, porque eles tinham certeza que seriam prejudicados pela arbitragem. Mas vendo a questão... Encerrou? Não, vai continuar. Vendo a questão esportiva, fere? Fere, porque imagina a situação. Eu não gosto do formato da Champions. Eu particularmente não gosto. Por esse motivo que vai acontecer com a Conmebol também. Eu tenho oitavas com 2 jogos, quartas com 2 jogos, semifinal com 2 jogos, e eu decido por uma partida. Um jogo só. Então, o que acaba acontecendo é terrível para a esportividade da situação. Fere, segundo os nossos convidados. Bom, senhores, é isso. Fim do segundo programa Toque de Classe Futebol no Outro Nível, né? Eu queria agradecer a audiência dos senhores, agradecer ao Diógenes Cabalheiro, muito obrigado pela presença. Fábio Marcondes, mais uma vez, muito obrigado. E é isso, agradeço a todos os senhores. Fiquem com Deus.